Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje, nós da Sociedade Brasileira de Imunologia, nesse evento, né, que é o Imunologistas em Defesa da Ciência, e ele faz parte do Dia em Defesa da Ciência, que está sendo coordenado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SPPC. O meu nome é Ana Caetano Faria, eu sou professora da UFMG, e os outros componentes aqui que vão participar desse debate aqui vão ser a professora doutora Cláudia Brodsky, que é da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, da Bahia, e o professor doutor João Viola, que é do Instituto do Câncer do Rio de Janeiro. Todos dois são ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Imunologia. Hoje, então, nós estamos aqui para falar com vocês um pouco de ciência e da sua importância nas nossas vidas. É inegável, né, que os avanços científicos estão completamente impregnados na vida moderna, na maneira como nós nos movimentamos, nos comunicamos, vivemos e sobrevivemos. Né, os celulares, os computadores que nós usamos, os viadutos que nós atravessamos, os medicamentos que nos permitem controlar e curar doenças que no passado eram intratáveis, todos eles são resultados da ciência. No nosso campo mais específico, né, na ciência médica e biológica, as vacinas, os testes diagnósticos, os vários tipos de medicamentos, como antibióticos, antivirais, os imunoterápicos, né, que são uma conquista recente da ciência, nos permitem hoje curar ou controlar doenças muito variadas, como a tuberculose, o sarampo, a AIDS, outras doenças infecciosas, alergias, doenças autoimunes e até vários tipos de câncer. Né? Todos esses avanços, né, significaram não somente um aumento na longevidade das pessoas, mas também na qualidade dessa vida que ficou mais longa. Então, as contribuições da ciência, elas podem parecer invisíveis para as pessoas, já que elas foram sendo incorporadas à nossa vida ao longo de décadas e nós não conseguimos nem imaginar como que a gente pode viver sem elas. No entanto, essa situação que nós estamos vivendo agora, né, que é uma situação dramática, para não dizer trágica, né, da recente pandemia pela infecção pelo SARS-CoV-2, tornou o papel da ciência cristalino e inequívoco. Né? No período de apenas 1 ano e meio, né, a comunidade científica mundial concentrou todos os seus esforços para entender vários aspectos relacionados ao espalhamento do vírus, né? Os detalhes da infecção das células humanas, a genética viral, o surgimento das novas variantes, a patogênese, né, a origem da doença da Covid-19, ao desenvolvimento de medicamentos e das famosas vacinas que pudessem mitigar a forma grave da doença, prevenir mortes e a própria infecção. Né? Foram rapidamente, né, testadas, né, ao longo desse 1 ano e meio e desenvolvidas várias medidas de proteção, como foi testado e veiculado, inclusive, né, como que as distâncias adequadas e que tipo de ambiente seguro para as pessoas para que as pessoas pudessem conviver, aquelas que precisavam ir para o trabalho. Máscaras com diferentes filtros foram testadas, substâncias antissépticas, vários tipos de testes diagnósticos foram desenvolvidos, medicamentos para controle das formas graves e as vacinas, né, que hoje, felizmente, estão sendo usadas no mundo inteiro. Hoje nós temos mais de 6 bilhões de doses de vacinas aplicadas e 2,8 bilhões de pessoas totalmente vacinadas no mundo. É incrível, né, que isso tenha sido, que a gente tenha conseguido fazer isso com apenas 1 ano e meio da pandemia. Não há a menor dúvida que essas ferramentas, produzidas pelo esforço sem precedentes da comunidade de cientistas, ajudaram a controlar a pandemia e a minimizar muito o número de casos graves e de mortes. Para se ter uma ideia, né, a pandemia de influenza, em 1918, atingiu 500 milhões de pessoas, mais ou menos 1/4 da população mundial da época,
foi atingida pela famosa gripe espanhola, né? Estima-se que o número de mortes tenha sido entre 50 e 100 milhões de pessoas, e ela foi, né, uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A Covid-19 afetou até agora 220 milhões de pessoas no mundo e causou, até agora também, 4 milhões e 500 mil mortes, né? É uma tragédia gigantesca, sem dúvida alguma, mas poderia ter sido muito pior se esse esforço científico imenso e intenso não existisse e se não tivesse produzido tantas ferramentas para o seu enfrentamento. E o Brasil, como é que ficou nesse cenário, né? Bom, nas últimas décadas, a pesquisa científica no Brasil realmente conseguiu se inserir na comunidade mundial, e essa inserção, ela foi, na verdade, fruto de anos de investimento, né, por parte do Estado, na construção de universidades, de institutos de pesquisa com um nível excelente em várias áreas da ciência e na formação sistemática de gerações de cientistas. O país hoje tem instituições sólidas, uma comunidade científica respeitada mundialmente e várias descobertas, né, no mundo científico se iniciaram no Brasil ou foram conduzidas aqui. Infelizmente, os cortes no financiamento da pesquisa nos últimos anos têm colocado a nossa ciência em risco, levado a uma recente onda, inclusive, de migração de jovens cientistas para fora do país em busca de oportunidades, e tem ameaçado seriamente essa construção difícil e tão bem sucedida. Isso ficou visível durante a pandemia. Enquanto vários países do mundo, né, como Estados Unidos, países europeus, a China, mas inclusive a própria Índia, né, que nem está dentro desse espectro dos países desenvolvidos, investiram pesadamente no desenvolvimento de vacinas. O Brasil teve iniciativas muito tímidas no financiamento de pesquisa e, por outro lado, foi assolado por uma luta política brutal com um impacto muito negativo no controle da pandemia. Os nossos institutos de pesquisa e as nossas universidades tinham e têm ainda vários candidatos vacinais, né, plataformas de desenvolvimento de vacinas, né, fruto de todo esse desenvolvimento anterior, né, da ciência no Brasil, e tem dezenas de outras ferramentas para o combate à pandemia, como testes diagnósticos, equipamentos de monitoração, de espalhamento de vírus. E eles somente não foram mais úteis, essas ferramentas todas, por falta total de financiamento adequado, para que eles pudessem ser realmente utilizados. Ainda assim, a produção local de vacinas aconteceu por esses institutos, né? Novos testes surgiram, né, feitos, desenvolvidos no Brasil, e várias ferramentas de monitoramento também foram desenvolvidas, além do fato de que o nosso Programa Nacional de Imunização, que também já tem décadas de existência, teve um papel muito grande na logística da vacinação no país. E a comunidade científica brasileira fez um esforço hercúleo e contribuiu muito para reduzir o impacto da pandemia. Tudo isso, né, reflete o resultado dessas décadas todas de investimentos anteriores e também, tem que se dizer, o compromisso da comunidade de cientistas brasileiros com o bem-estar da população, né? Agora, né, bem recentemente, né, os novos cortes anunciados na ciência e tecnologia no país, colocam de novo todos esses esforços em risco, ameaçam continuar a destruir as instituições que nós custamos tanto a construir e a dispersar os cientistas excelentes que nós aprendemos a formar ao longo dessas décadas. Por isso, né, nós, hoje, da Sociedade Brasileira de Imunologia, a SBI, está realizando esse programa, né, que é parte dessa iniciativa conjunta de várias outras sociedades científicas, que está sendo coordenada pela SBPC, para protestar contra esses novos cortes na ciência e tecnologia e alertar a sociedade sobre as consequências, né, funestas, né, desse desmonte da ciência no Brasil. Bom dia a todos.
estou aqui para falar também, nessa mesa redonda, sobre a proteção à ciência contra os cortes que a ciência brasileira tem sofrido. Eu gostaria de chamar a atenção que, desde o início da pandemia, nós temos enfrentado não somente o combate ao vírus, mas também uma avalanche de informações falsas, as chamadas fake news. E a ciência tem contribuído para dissipar as dúvidas e argumentar contra essas mentiras que são disseminadas pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp. É importante a gente lembrar que a ciência utiliza uma metodologia apropriada que envolve diferentes etapas necessárias para se provar uma determinada hipótese. Então, por exemplo, nós temos que ter um cálculo do tamanho da amostra para que seja suficiente para responder à pergunta para a qual a pesquisa busca uma resposta, para que se possa demonstrar a hipótese. Nós necessitamos utilizar controles, ou seja, aqueles indivíduos que serão usados para comparar os resultados. É necessária a reprodutibilidade, é outro ponto fundamental no planejamento de um estudo, é a possibilidade de outros cientistas conseguirem replicar aquela pesquisa. E também, por fim, a escolha do método de análise estatística, mais apropriado ao que se estuda, principalmente pesquisas que lidam com grandes quantidades de dados, que são extremamente importantes para que os cientistas disponibilizem essas bases utilizadas para que outros pesquisadores possam trilhar os mesmos passos. Então, a metodologia, a ciência, ela tem um rigor que faz que somente as pesquisas mais sérias e confiáveis cheguem às revistas de maior credibilidade. E é algo com o qual os pesquisadores estão habituados, mas o restante do público não conhece todos esses pormenores. E, atualmente, as fake news, elas competem pela atenção do público com as notícias sobre importantes pesquisas vinculadas nas mais respeitadas e rigorosas revistas científicas dos mundos. Então, como Ana chamou a atenção, a gente vive um momento político extremamente complicado, e as motivações dos responsáveis pela propagação dessas informações mentirosas, elas são várias, e vão desde pura ingenuidade até interesses financeiros e políticos. As fake news contribuem para a desinformação e deseducação do público. É abominável, do ponto de vista ético, divulgar alguma informação com uma intenção secundária, que seja política ou o que for. É abominável porque uma população que tem uma educação limitada em termos científicos não tem capacidade de discernir essas fake news de uma informação científica sólida. Então, é justamente nesses pontos, as mesmas redes sociais que são perigosas para os seus frequentadores, ela tem o mesmo peso uma informação de uma revista científica séria, de um cientista sério. Então, nesse sentido, o que nós temos percebido é que, com o decorrer dessa pandemia, esses fatos eles se repetiram continuamente, levando a uma má informação por parte do público. E, com isso, houve também um crescimento acentuado por parte da mídia impressa e televisiva na busca de informações confiáveis. A gente observa que o número de cientistas das diferentes áreas tem sido entrevistados, demonstrando que o que mais se aproxima da verdade é a ciência, que busca incessantemente soluções que geralmente são difíceis de serem encontradas. Então, as vacinas, como a Ana colocou muito bem, elas são um exemplo de como investimentos apropriados são fundamentais para o alcance dos objetivos. Só foi possível nós vacinarmos 2 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo inteiro, graças a investimentos que foram realizados por diferentes países na procura dessas vacinas, na procura incessante, no desenvolvimento dessas plataformas. E, com isso, em 1 ano e meio, podemos ver que a pandemia, pelo menos, ela teve foi pelo menos mitigada. É interessante que eu chamo aqui a atenção de alguns dos nossos cientistas que se lançaram nessa busca para tentar controlar as fake news
disseminando notícias apropriadas. Então, nós temos, por exemplo, o professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp. Ele fez uma série de blogs e de lives mostrando a importância da ciência e as atitudes que são necessárias para o controle da pandemia. Então, por exemplo, se você respira e tem empatia, use máscara e tome vacina. Precisamos de união nacional para defender a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Terceira dose da vacina contra a Covid-19 já é realidade no Brasil. Outra cientista que se engajou na divulgação científica, tentando dissipar as más informações trazidas pela fake news, foi a doutora Natália Pasternak, né, que foi uma figura que se tornou conhecida no Brasil, mostrando a importância das máscaras, das vacinas, do distanciamento, da confiabilidade que nós temos que ter na ciência. Dessa forma, a ciência brasileira ela tem demonstrado sua capacidade para enfrentar os desafios atuais. Então, nós falamos da pandemia, mas nós sabemos que outros desafios existiram, como, por exemplo, as infecções pelo argovírus, que incluem a zika, chikungunya e dengue, e que, apesar de todos os obstáculos enfrentados, o povo brasileiro, durante a pandemia, quis se vacinar, pela própria história que nós possuímos em relação ao PNI, ao Plano Nacional de Imunização. As fake news não foram capazes de barrar esse processo. A ciência é fundamental e necessária para o desenvolvimento de uma nação soberana. Assim, não podemos permitir mais cortes nos investimentos para a ciência, que haja reposição do orçamento das agências financiadoras como CNPq, CAPES e também das FAPES, que são as fundações associadas aos estados, e que mais atenção seja dada a essa senhorinha, que eu chamo ciência, que tanto contribuiu para o nosso bem-estar e para a nossa qualidade de vida. Então, a seguir, nós vamos mostrar um vídeo que foi realizado no início de 2020, que foi produzido pela Sociedade Brasileira de Imunologia, onde já no início da pandemia mostrávamos a importância dos investimentos para melhores condições de investimento para a ciência. Muito obrigada. Olá! Hoje, dia 29 de abril, é o Dia Internacional da Imunologia. Nós, da Sociedade Brasileira de Imunologia, gostaríamos de passar uma mensagem simples e direta. Acredite na ciência. Nós, imunologistas, sabemos que não é fácil o nosso trabalho. Sabemos também das necessidades e quão importante é a pesquisa que fazemos. Nas últimas décadas, foram os trabalhos dos imunologistas que permitiram o desenvolvimento de vacinas para doenças infecciosas, o tratamento contra o câncer e outras doenças inflamatórias, como, por exemplo, as doenças autoimunes e Alzheimer. Portanto, neste dia, gostaríamos de deixar aqui o nosso apoio e incentivo para aqueles que trabalham em pesquisa e saúde, deixando claro que continuaremos lutando para a melhoria das condições de pesquisa no país. Bom dia a todos. Acho que o recado aqui dado pelas palestrantes ou que estão nessa live agora e pelo vídeo do nosso presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia deixam muito claro as questões atuais envolvidas com os cortes da ciência. Eu queria aproveitar esse momento e vou mostrar especificamente alguns dados para vocês em relação a essa questão tão sintomática hoje, que é o investimento nosso em ciência e tecnologia e inovação no Brasil. Então, dando coro aqui aos imunologistas em defesa da ciência,
Eu queria fazer aqui um pequeno histórico, muito rápido, do que é a ciência brasileira. E principalmente focando aqui na ciência das áreas biomédicas. Acho que os primeiros institutos de pesquisa na área ou nas áreas biomédicas, eu poderia aqui citar dois deles. No início aqui do século XX, em 1901, a criação do Butantan, em 1900, o Instituto Oswaldo Cruz, posteriormente, a fundação, o início da Fundação Oswaldo Cruz. Com uma grande importância das pesquisas em áreas biomédicas, principalmente produção de soros antiofídicos e vacinas aqui no Butantan, e posteriormente também na Fiocruz, e a grande importância nas doenças ditas tropicais, e queria aqui colocar doença de Chagas, malária, dentre outros, onde nós temos aqui grandes pesquisadores e cientistas que impulsionaram esse conhecimento. Importante colocar para vocês que as nossas universidades são criadas mais tardiamente no contexto científico, não só nacional, quanto internacional. Nós podemos ver aqui, e é colocado que a Universidade de Bolonha possivelmente seja a primeira universidade a ser criada na história mundial. Ela data de 1088. Há uma pequena discussão que tem a Bolonha, Cambridge logo depois, e a Universidade de Salamanca também estão entre as 3 universidades inicialmente criadas. Queria pontuar aqui a Universidade de Harvard, em 1600 ela é criada. E nós podemos observar que as nossas universidades brasileiras começam a aparecer e a serem criadas no século XX, 1900. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1920, Universidade do Paraná, 1912, Universidade Federal do Amazonas, 1900, Universidade de São Paulo, 1934. Quer dizer, nós temos alguns séculos de atrasados perante essa história mundial. Também colocando a consolidação da nossa ciência, e aqui a fundação da Academia Brasileira de Ciência, aqui em 1916, né, e a sua consolidação um pouquinho mais tardio, até 1930. De novo, ela vem para o século XX, e eu pontuando aqui cientistas extremamente importantes no alavancar da ciência brasileira. Mas, de novo, pontuando, a Academia de Ciências da França, 1600, Academia de Ciência dos Estados Unidos, 1800. De novo, nosso país cresce, aparece, mas bem mais tardio. As agências de fomento, que são extremamente importantes, que a gente vai tocar no ponto agora, eu vou mostrar alguns dados para vocês, né? Criadas em meados do século XX. 1950, a criação do CNPq, junto com a criação da CAPES. E colocando a FINEP mais tardiamente, quase na década de 70, e as estaduais agora, a FAPESP, iniciando aqui em 1960. A criação dessas agências, não só importante no fomento à pesquisa brasileira, ao pesquisador, ao cientista, assim como no desenvolvimento da nossa pós-graduação, vão ser fundamentais para se alavancar uma ciência que, na época, tínhamos ainda uma indústria incipiente no país, mostrando que a ciência ela consolidou o nosso crescimento. Uma história longa de batalha, né? Batalha pela criação do MCT, o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, já pontuado desde meados do século XX, sendo importantes, né, para o encaminhamento da nossa ciência, né? Mas primeiro governo que cria esse ministério e que põe agora esse ministério como sendo importante para coordenar os investimentos, né, e a coordenação da ciência e tecnologia no Brasil,
vem no governo Sarney, na redemocratização do país em 1985. Grandes lutas foram criadas. E aqui eu gostaria de mostrar algumas repercussões para o Brasil, dados até em 2020. Quais são eles? Né? Eu estou mostrando aqui para vocês o número de doutores e mestres formados na nossa academia, na nossa pós-graduação, em franco crescimento desde 2000 a 2020. Vejam como cresce a nossa formação de doutores. E associado a essa formação de mestres e doutores, nós temos aqui em azul os nossos artigos publicados. Podemos ver que a produção científica nacional ela é estritamente relacionada à criação e à nossa pós-graduação, o investimento na pós-graduação. Não só cresce o número de artigos, como também o reconhecimento desses artigos aqui em nível de citação dos nossos artigos. Eles crescem em quantidade e eles crescem em qualidade. Entretanto, ainda é pouco. Quais são os nossos problemas? Aqui, em termos de produção mundial, em termos de número de artigos científicos, hoje estamos na 13ª posição a nível de número, e aqui eu estou falando em artigos adicionados ao Web of Science, né, que mostra já uma qualidade dos artigos, mas aqui em termos de quantitativo. Né? Agora, vamos olhar aqui o número de pesquisadores por milhão de habitantes no mundo, né? Fonte pelo Banco Mundial. Preste atenção que a média da OCDE, que são os países mais desenvolvidos no mundo, são 3.500 pesquisadores por milhão de habitantes, onde nós podemos ver aqui, né, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Rússia, Austrália, né, onde a cor é mais forte. Vamos observar também o Brasil, onde está. O Brasil aqui, em 2010, nós tínhamos 710 pesquisadores por milhão de habitantes, menos do que a Argentina, 1.178 por milhão de habitantes. Ainda temos muito a crescer, ainda temos muito a produzir em termos de pesquisadores, na formação de doutores. Né? Preste atenção nesse mapa, que o mapa desenvolvido está estritamente associado pelo número de doutores dos países desenvolvidos. Alguns pontos a serem colocados. Investimento de ciência e tecnologia. Nós temos aqui, possivelmente, um corte que se coloca a nível mundial de que o país ele deve, pelo menos, investir 2% do PIB em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Aqui, os dados são até 2013, em verde, eu estou mostrando aqui o Brasil, né? Mostrando aqui, e eu vou mostrar daqui a pouquinho um gráfico, talvez tenha sido a principal época de investimento brasileiro. Né? Ainda estávamos aqui em torno de 1,2 do PIB em termos de investimento. Podemos ver aqui Estados Unidos, Alemanha, o crescimento da China e os países que mais investem. Pontuar aqui a Coreia, mais de 4% do PIB, e pontuar também Israel, que não está mostrado aqui, que são os 2 países que mais investem hoje em pesquisa e desenvolvimento, acima de 4% do PIB. Ainda precisamos crescer muito. Entretanto, vejam aqui a comparação. Em investimento de ciência e tecnologia entre participação governamental, que está em azul, e participação não governamental, aqui nesse tom de marrom, talvez. Olhem aqui o Brasil. O Brasil ainda tem um grande déficit de investimento de ciência e tecnologia pela área não governamental.
E se compararmos aqui com os países mais desenvolvidos, é onde nós temos o principal investimento. O que isso traduz para a gente? Isso traduz, basicamente, aqui eu mostrando para vocês a nossa balança comercial. O que nós exportamos hoje? Olhem aqui. Nós exportamos, basicamente, produtos não industrializados, que são as nossas commodities, né? Produtos brutos que vão alavancar, basicamente, o desenvolvimento de outros países. Se nós olharmos aqui a nossa exportação de produtos industrializados e produtos de alta e média industrialização, está em queda, mostrando, basicamente, que nós não estamos gerando produtos de alta especialização, né? e produtos tecnológicos. A gente tem que mudar isso. Mas vejam que pode estar difícil de ser mudado. Aqui, o orçamento de custeio e capital de investimento. Eu falei para vocês, 2013 talvez tenha sido o pico de investimento no país, onde nós estávamos em torno de 1,2%, 1,3% do PIB. Caímos, e olha aqui que nós estamos em 2016 ainda, e eu vou mostrar dados mais atuais para vocês. O investimento vem caindo, né? Não só em termos de capital e custeio, mas também investimento na nossa pós-graduação. Aqui mostrando o crescimento bem atualizado até 2020 de mestres e doutores, né? Mostrando em número total, em barras, né? E o percentual de mestres e doutores que têm bolsas, né? E nós podemos ver que o percentual vem caindo. Apesar do número de mestres e doutores estarem subindo, esses mestres e doutores estão trabalhando sem bolsa, o que é muito complicado na pós-graduação, pois exige, na grande maioria delas, dedicação exclusiva. E sem tocar de que, há muito tempo, as bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado não estão atualizadas quanto ao seu valor, o que também temos que trabalhar, não só para aumentar o número de bolsas, mas como também para dar bolsas dignas aos nossos estudantes de pós-graduação. Vejam quão grave é a nível de pós-doutores. Formamos os nossos doutores, e esses doutores agora formados, eles precisam ainda de se especializar. E vejam que as bolsas de pós-doutorado também estão caindo, tanto pelo CNPq, aqui em vermelho, quanto pela CAPES, né? Então, os nossos pós-doutores, nós estamos formando doutores, e nossos pós-doutores estão. E nós podemos discutir isso daqui a pouco, em questão da fuga de cérebros que estamos tendo para o exterior. Nós formamos doutores de alta capacidade e estamos perdendo essa mão de obra, que é extremamente importante para o país. Vejam aqui agora o orçamento do CNPq ao longo dos anos, né? Talvez 2013 a 2015 aqui atingimos um pico de orçamento, mas como ele cai aqui em 2020 e 2021, está basicamente um pouco mantido. Preste atenção no que nós temos de orçamento do CNPq atualmente, em torno de 1 bilhão e pouco de reais. Ainda baixo para investir em desenvolvimento tecnológico e científico para o país. 1 bilhão e 1,2, mais ou menos, atualmente, e vocês podem ver que a grande maioria é investida em bolsas. Praticamente, nós não temos investimento mais em bolsas para o exterior, na formação de nossos, principalmente pós-doutores, e caiu demais, né? E o auxílio à pesquisa, ainda muito pouco. Uma agência de fomento não pode simplesmente dar bolsas. Ela tem que também dar, não há a menor dúvida, mas antes de fazer investimentos, né, de auxílios à pesquisa, projetos, e basicamente, esse ano, dentro do orçamento do CNPq, nós tínhamos previsto em torno de 20 milhões para orçamento em custeio em desenvolvimento tecnológico, que é muito pouco.
né? E a lei, e aí agora a gente pode discutir posteriormente, o FNDCT liberou 600 milhões, mas que infelizmente foram cortados quase 90% desses 600 milhões para investimento desse ano. E é por aí que nós estamos discutindo. Eu estou finalizando. Qual a importância da ciência? Qual é, basicamente, a importância da ciência básica? Eu queria colocar aqui a nossa eletricidade, que hoje nós não vivemos sem isso. Faraday, né? Um dos inventores da eletricidade, ele responde ao William Gladstone, que é o ministro das Finanças da Inglaterra, quando perguntado do uso da eletricidade em 1850. E qual é a resposta dele? Um dia, Sir, o senhor vai taxá-la. O senhor, como ministro das Finanças, ou ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, vai ver a importância desse conhecimento novo e vai taxá-la, e ele passa a ser extremamente importante para o Estado. Isso vem de investimento em ciência. Eu queria trazer um pouquinho aqui uma discussão para a nossa área, biomédica. Aqui a citação da Mary Laxter, que é uma das grandes ativistas de saúde do século XX, filantropa dos Estados Unidos, e ela diz o seguinte: se você pensa que pesquisa é cara, experimente a doença. E nós estamos vendo isso hoje, basicamente com a Covid-19. Né? Se não fossem os esforços científicos para o controle que já foi colocado aqui, tanto pela Ana quanto pela Cláudia, nós estaríamos em situação muito pior quanto a essa doença e outras que estamos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vejam investimentos federais e colocando aqui 2 pontos graves, que são pandemias que tivemos nesse momento. A pandemia de Zika, ainda pegamos aqui altos investimentos, mas já em queda, e a pandemia de Covid, né? Aqui uma queda brutal de investimentos. Mas estamos dando resposta. Demos grandes respostas à Zika, né? E ainda estamos dando respostas à Covid. É extremamente importante nós mantermos o investimento em ciência e tecnologia nacional para não só formarmos doutores, formarmos pesquisadores, mas também termos uma comunidade científica equipada, pronta para responder a possíveis desafios, a pandemias. E nós estamos mostrando que a ciência nacional é capaz de responder sim. Dando aqui alguns exemplos, vou pedir aqui desculpas, isso aqui são fontes da FAPERJ, a nível do Estado do Rio de Janeiro, mas acho que dá uma dimensão aqui para a gente. Tanto na dengue, uma das primeiras pandemias extremamente importantes, mais recentes, nossa, e a Zika. Vejam que, a nível de produção mundial de conhecimento, o Brasil aqui em torno a 7% da produção de conhecimento na área, tanto da dengue, 7%, quanto da Zika, em torno de 10% da produção de conhecimento, sendo extremamente importantes. E aqui a gente pode lembrar a questão da anencefalia associada à infecção de Zika e outras questões. E hoje eu vou colocar também aqui a questão da pandemia do Covid-19, que estamos ainda dando ciência, dando resposta. Colocando aqui dados da CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Ciência, Ampara Pesquisa, aqui entra a FAPERJ, FAPESP, FAPEMIG, dentre outras. Né? Qual a importância do investimento na pesquisa? Né? Pesquisas em novos protocolos de sistemas, tratamento, diagnóstico, criação de novas tecnologias, desenvolvimento de novos fármacos, as vacinas, impacto em saúde socioeconômico e social, plataformas digitais, tecnologias sociais de enfrentamento. Um grande investimento feito muito pelas nossas FAPs, pelas nossas fundações de amparo estaduais. Mas isso é muito importante se colocar. Nós temos aqui 18 fundações, mas isso gera, infelizmente, um desequilíbrio nacional bastante importante.
Não podemos comparar as FAPs de São Paulo, como a FAPESP, de FAPs de outros estados que são mais pobres, né? Que não têm a capacidade de investimento. E aí eu também tenho que colocar que não é, muitas vezes, só capacidade de investimento, questões também políticas, né? de ter a política de investimento em ciência e tecnologia sendo importante para o desenvolvimento de um Estado. Nós não podemos hoje discutir em desenvolvimento tecnológico como a política de um governo. Isso não é mais concebível. A política de investimento em ciência e tecnologia é uma política de Estado. Independe ou deveria independer da orientação política de um determinado governo. Né? Isso é uma política de Estado que deve ser continuada, independente da sua posição política ou mais progressista ou mais conservadora. Né? A gente não pode mais conceber essa questão. Eu queria finalizar aqui com vocês no congresso nosso, já em 2019, no Congresso Brasileiro de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Imunologia já colocou e já estava colocando em alerta a questão dos cortes. E aqui nós já colocamos os imunologistas em suporte e contra o corte dos nossos orçamentos em ciência. Só queria colocar aqui para vocês parte do que foi colocado na sessão de abertura, onde se colocou esse problema para uma comunidade não só brasileira, mas para uma comunidade internacional que estava naquele momento. E aqui, parte do que foi colocado naquele momento no Congresso de 2019, nós colocamos a Sociedade Brasileira de Imunologia já colocada. Infelizmente, temos observado uma recente destruição de um caminho que foi construído com grande esforço pela comunidade científica brasileira e pelas instituições de pesquisa, instituições políticas e, principalmente, pela nossa sociedade. Esse é o caminho que o nosso país estava seguindo para construir uma sociedade mais justa e socialmente inclusiva. Os cortes atuais no financiamento de educação e ciência e tecnologia brasileira são dramáticos. Se os cortes forem mantidos, a educação e a ciência serão destruídas, algo sem precedente em nossa história e talvez só se assemelhando nos períodos mais sombrios da história mundial. Infelizmente, esses cortes continuam. Né? Eu vou aqui finalizar com vocês. Muitos dos dados aqui foram cedidos pelo amigo Luiz Davidovich, presidente da Academia Nacional, Academia Brasileira de Ciências, e aqui eu queria citar o Luiz Davidovich. Devido a uma sutil peculiaridade da evolução humana, a nossa evolução, e talvez aqui é uma homenagem às mulheres, que talvez, porque acho que nós, homens, falhamos na nossa condução da sociedade e ao momento de se dar lugar às mulheres para conduzir, que talvez conduzam melhor o que nós já fizemos. Mas nessa evolução, a paixão pelo conhecimento serve à humanidade, revoluciona o cotidiano das pessoas, afeta as nossas organizações sociais, nossos costumes, modos e costumes. A ciência não só é importante na doença, a ciência ela é importante no desenvolvimento social, no ganho social de uma sociedade mais justa, né? E é isso que nós estamos trabalhando. Então, hoje, imunologistas em defesa da ciência, eu vou falar. Ciência para quem? Ciência não é gasto. Ciência é investimento para uma sociedade mais justa. Ciência para todos. Obrigado. E é basicamente isso que eu gostaria de deixar para vocês. Temos que investir, consolidar os nossos investimentos em ciência e tecnologia. Só podemos ter um país mais justo se tivermos ciência e tecnologia, educação como investimento de Estado, investimento a longo prazo, investimento que seja preditível
a longo prazo. E a gente tem que trabalhar em cima disso. Obrigado a todos. Ana, Cláudia, estamos abertos aqui à discussão. Já surgiram aqui alguns comentários, né, mais elogiando a iniciativa, né, apoiando a iniciativa de se fazer esse movimento em defesa da ciência. E chegou aqui uma pergunta do Fileno Pinge Filho para o professor João Viola. Excelente reflexão, professor Viola. Como faremos para sensibilizar nossos políticos? Eles estão surdos. Eu acho, Fileno, apesar de surdos, nós também, fazendo uma correlação aqui, nós também sabemos gritar. Por mais surdos que sejam, a nossa voz tem que ser maior e conseguir atingir. Né? Nós temos, eu acho que, não só no Congresso, como na sociedade de uma maneira geral, uma população que ainda está nos escutando. Né? E eu acho que o caminho é o contrário. Né? O caminho é o que a gente está fazendo. O caminho é mostrar para a sociedade brasileira, não só brasileira como internacional, a importância da ciência, como nós colocamos aqui, como a Ana colocou no início, da importância da ciência nas várias áreas, como a Cláudia colocou aqui, que somente a ciência pode refletir contra as fake news. E é dessa maneira que eu acho, mobilizando uma sociedade mobilizada. Se nós observarmos hoje, perante a Covid-19, e todas as análises de população que a gente tem, a nossa população está muito adepta à vacina. Né? Ela está correndo atrás disso. Né? Ela está sensibilizada pela ciência, ela vem apoiando. E eu acho que é só dessa maneira, através da mobilização da sociedade, nós conseguimos mobilizar os nossos políticos e mostrar essa importância. Né? Eu acho que é por aí. É no dia a dia que a gente trabalha, é mostrar a importância disso para o crescimento do país. Né? Não há outro caminho. Eu costumo dizer, não há atalhos a serem formados. A gente só consegue ter um país mais justo, mais desenvolvido e mais condescendente com todas as populações, da inclusão social que a gente precisa fazer em investimento em educação, ciência e tecnologia. Se a gente não fizer isso, nós não vamos sair da onde estamos, e talvez voltando até para onde nós não queremos voltar. Né? Tá certo. Tem um comentário aqui da Lucy Green. Política de investimento no nosso país é uma piada, professor. Bom, assim, só retomando aí o que o João Viola já falou, a gente queria agradecer aí a audiência, né, e as pessoas que acompanharam, e dentro do que o João já colocou, eu acho que essa é a maneira, né, que nós temos, fazer essas iniciativas, essas mobilizações, gritar como a gente pode e não deixar passar. Né, e tentar esclarecer o máximo possível a população sobre quais são as consequências, né, a curto e a longo prazo dessa política, né, de desmonte aí da ciência. Eu não sei se Cláudia quer falar mais alguma coisa. Não, eu somente acrescentaria que eu acho que os investimentos eles têm que acontecer, a gente provou claramente nessa pandemia, e quando se investe bastante, o que se obtém é claro e cristalino. E você, cada vacina que eu li outro dia, cada vacina que é dada a uma população, você reverte isso em ganho econômico. Então, se falou tanto no início dessa pandemia sobre o problema da economia, sobre o problema do distanciamento, e as vacinas são a base da economia. Se você tem um povo saudável, você vai ter esse retorno. E eu acho que é também extremamente importante a gente continuar na nossa campanha de divulgação científica. Então, é necessário para que a sociedade também possa gritar pelos investimentos e contra os cortes, ela necessita saber o que é importante, o que está sendo feito, desde a ciência básica até a ciência aplicada. Então, vamos continuar com a nossa difusão, independente de pandemias ou doenças, vamos continuar mostrando o quanto que a ciência pode trazer de benefícios para a sociedade e também para a economia.
Eu queria pegar só um mote seu, Cláudia, que é o seguinte: existem dados econômicos que mostram o seguinte: a cada R$ 1 investido em ciência e tecnologia, há retorno para a sociedade R$ 2,5. Quer dizer, o investimento ele não é hoje perdido em termos de fundos perdidos, né? Esse investimento ele reverte para a sociedade ainda mais em termos econômicos. Acho que isso é muito importante a gente ter uma ideia do que é um círculo virtuoso de investimento que levam ao crescimento de um país, não só a nível intelectual, mas também como a nível econômico, revertendo para um bem-estar social de uma sociedade que está precisando. Com A Coreia certeza. do Sul é um exemplo, né? De tudo que foi investido na Coreia do Sul. Exatamente. Exatamente, eu lembrei da Coreia do Sul. Exatamente. Então, vamos investir em ciência. Os parlamentares nos escutem e abaixem os cortes. Isso aí. E eu queria chamar todo mundo, né, que está aqui nos acompanhando para acompanhar também o programa que vai continuar hoje de mobilização em defesa da ciência, que está sendo organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SPPC. Às 13h30 tem a abertura e às 14 horas exatamente vai haver a mesa redonda, que é cortes no orçamento do MCTI, qual a solução? E essa mesa redonda, né, vai contar não só com representantes de várias entidades da área de ciência e tecnologia, mas também com a participação de parlamentares, né? Ela vai estar sendo transmitida no canal da SBPC no YouTube. Então, também é uma oportunidade para ver exatamente isso, né? Como que essa discussão entre a ciência e os parlamentares, né? Como que a gente pode juntar forças aí para defender a ciência no Brasil. Então, é isso. Eu acho que convidar todo mundo para continuar, né? Hoje é um dia inteiro de defesa da ciência e agradecer a participação e a audiência de todos aí. Então, tchau e bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Um abraço a todos. Obrigada.